Vamos a mais uma pauta falando agora sobre o anúncio do governo italiano, que pretende emitir quase 500 mil de vistos de trabalho para imigrantes não europeus nos próximos 3 anos. Vamos entender o que está por trás destas notícias que foram amplamente publicadas nos últimos dias e o que isso significa no atual contexto dos fluxos migratórios na Itália, no governo de Meloni. Essa pauta foi sugerida por Pizza com Ketchup. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a todos que enviam sugestões através do formulário que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Sugira você também uma pauta para nossa análise, basta acessar o link e enviar a sua sugestão. E claro, se você quer se manter sempre atualizado, você já sabe, inscreva-se aqui no canal e deixe já o seu like. Hoje, então, nós vamos falar sobre este anúncio importante, um anúncio que sempre chama a atenção de muitos, um anúncio aparentemente contraditório de um governo italiano que vem cada vez mais lutando contra a imigração, ou pelo menos contra uma imigração ilegal. Estamos falando, então, de um anúncio de que a Itália pretende atrair cerca de 500 mil de trabalhadores imigrantes entre 2026 e 2028, isto por meio dos chamados decretos ou o decreto de fluxos migratórios. Então, este decreto de fluxos é um ato normativo anual do governo italiano que fixa o número de trabalhadores estrangeiros não europeus autorizados a entrar legalmente na Itália para fins laborais. E este decreto estabelece cotas por setor, nacionalidade e tipo de trabalho, se é um trabalho sazonal ou não. É um documento, então, emitido pelo presidente do Conselho de Ministros e regulado por meio de circulares ministeriais. Este é um exemplo de anos anteriores, um documento que vem mais ou menos nestes moldes. Então, a previsão para o período de 2026 a 2028 surpreende pela quantidade. Então você não ouviu errado, isto não é um clickbait, as notícias não são falsas. A Itália, governada por Giorgia Meloni, cuja base ideológica sempre foi marcada por um discurso mais nacionalista, um discurso anti-imigração irregular, está agora anunciando publicamente que quer atrair 497.550 trabalhadores estrangeiros até 2028. A Reuters traz aqui uma ampla reportagem sobre este anúncio, e não é teoria, então, porque o Conselho de Ministros aprovou esta intenção ao final do mês de junho de 2025. O decreto legal ainda não foi publicado oficialmente na Gazeta, o que temos no momento não é, então, um decreto em vigor, mas uma aprovação política que será formalizada mais adiante. E esse plano faz parte do que, na Itália, como eu disse, então, se chama de decreto ou decreto flussi. Me corrijam aí os fluentes em italiano. E este decreto, literalmente, significa decreto dos fluxos, que, como eu disse, então, em resumo, é um instrumento usado periodicamente para definir quantos trabalhadores não europeus poderão entrar legalmente na Itália para atividades laborais. Ao lado deste decreto, há também a circolare flussi, correto? Este é, então, um documento técnico-operacional emitido pelo Ministério do Interior e pelo Ministério do Trabalho. Vejam aqui as notícias lá no Paquistão, no Brasil, e o anúncio também feito na Reuters. A base legal, então, está lá na Lei número 40 de 1998, que exige que sejam definidas cotas máximas de estrangeiro por trabalho subordinado, sazonal ou autônomo. E o plano agora anunciado para o triênio 2026-2028 prevê a emissão de 267 mil vistos para o trabalho sazonal, estamos falando aqui principalmente de agricultura e turismo, e 230.550 vistos para trabalho não sazonal ou autônomo, totalizando então 497.550 vagas legais para os imigrantes extracomunitários. Como eu disse, será então a circular que vai detalhar os prazos, os formulários, os procedimentos administrativos e os critérios para a solicitação dos vistos. Em resumo, o decreto vai criar as cotas e a circular vai executar, vai operacionalizar
este decreto. E a pergunta que fica é, mas por que isso agora, neste momento, né, em que a questão migratória se tornou tão sensível na Europa e principalmente na Itália? A resposta é demográfica e econômica, porque a Itália perdeu, segundo dados oficiais, aí, a Itália perdeu mais de 280 mil pessoas na sua população em 2024, considerando o saldo entre nascimentos e óbitos. É isto mesmo. Então, a Itália segue sendo um país envelhecido, um país que tem um déficit, uma deficiência crônica da mão de obra em setores essenciais, e o governo, claro, sabe disso. O lobby agrícola, por exemplo, declarou, né, os lobistas aí do segmento agro vêm declarando que este plano é fundamental, senão absolutamente necessário para manter a agricultura funcionando na Itália. E os analistas econômicos, deixo aqui com vocês também uma reportagem do The Guardian, né, que traz, então, uma análise econômica que também enxerga nesta medida algo essencial. A medida, então, é vista com bons olhos, pelo menos no papel. Muitos analistas apontam que a decisão de basear o número de vistos em dados reais do mercado de trabalho e na demanda dos anos anteriores representa uma abordagem pragmática, uma abordagem quase que científica, quase que exata acerca daquilo que o país de fato necessita no que toca ao trabalho do imigrante nacional de país terceiro. E o outro ponto positivo apontado nestas análises é que, ao ampliar os canais legais de imigração, o governo tende a reduzir a pressão da imigração irregular, que é o grande ponto, o grande calcanhar de Aquiles da Itália, da Europa de um modo geral. Mas o consenso, claro, nem sempre é alcançado. Então, um dos maiores sindicatos da Itália criticou duramente o plano. Segundo entidades sindicais, nos últimos anos, apenas 7 a 8% das vagas previstas foram de fato preenchidas, por falhas na execução, por conta de muita burocracia, dificuldade de acesso à informação e uma baixa articulação entre as empresas e o Estado. Um outro ponto também criticado por estes sindicatos e por críticos do governo de um modo geral é a questão da politização da política migratória. Falam, então, que o governo dá preferência a imigrantes de países que colaboram com a contenção da imigração irregular, ou seja, o direito ao trabalho, por meio destes decretos, viraria uma espécie de moeda diplomática. E aqui entra um ponto central deste debate, que é esta aparente contradição. De um lado, o governo Meloni abre as portas para trabalhadores estrangeiros, reconhecendo que precisa deles, e do outro mantém e até endurece o discurso contra imigrantes, bloqueia projetos de integração e restringe o acesso à cidadania. Vejam que estas são afirmações dos críticos. Eu estou aqui apenas relatando, por enquanto, estes fatos, estas notícias. Então, segundo o Guardian aqui nesta reportagem, isto seria uma política utilitária. A Itália quer o trabalho dos estrangeiros, mas não quer que eles se tornem cidadãos plenos. Seria então uma mão de obra descartável, uma mão de obra que entra, trabalha, sustenta o sistema e depois vai embora, sem direito a permanecer, sem direito a pertencer. Vejam esse trecho da reportagem que diz que a política de imigração de Meloni, em suma, é um emaranhado de contradições, dividida entre o desejo de impedir a chegada de estrangeiros e uma necessidade desesperada de repor a força de trabalho em declínio, entre seu objetivo declarado de restaurar a legalidade da imigração e uma iniciativa para remover o status legal de muitos trabalhadores estrangeiros, ao mesmo tempo em que se recusa a relaxar as regras de cidadania altamente restritivas na Itália. A crítica é profunda, muitos juristas e sociólogos afirmam que este modelo cria uma segunda classe de residentes, pessoas que vivem e trabalham legalmente na Itália, mas sem acesso à estabilidade, à integração cultural, à cidadania, o que de algum modo estaria afetando direitos fundamentais e aprofundando desigualdades. Estas são as críticas. Relembro a vocês, estou relatando aqui o que os analistas têm apresentado ao público. E além disso, também boa parte dos vistos anunciados
são para trabalhos sazonais, ou seja, trabalhos temporários. E mesmo os vistos não sazonais, sem políticas robustas de integração, como é o caso do ensino do idioma, o ensino do italiano, o apoio habitacional, a regularização familiar, o reagrupamento, tudo isso então corre o risco de se tornar tudo mais uma engrenagem de exploração disfarçada de oportunidade. Na minha visão, o que a Itália faz com estes decretos de fluxo, decreto flussi, isto é justamente uma ordenação da imigração. Então, as vagas são anunciadas de acordo com demandas de anos anteriores, tudo é setorizado, cria-se um procedimento administrativo próprio para a emissão destes vistos, e assim, esta questão do descompasso de fluxos migratórios, que é uma situação hoje muito debatida em Portugal, isto se torna mais expectável, mais controlado. Então, me parece que, ao invés de criticar a Itália, outros países da União Europeia podem acabar se inspirando neste modelo para evitar estes fluxos desordenados, descontrolados, que hoje são objeto de tantos e tantos debates legislativos por toda a União Europeia. Então, o que está em jogo não é apenas a entrada legal de imigrantes, mas a visão da sociedade que a Itália quer construir. O decreto Flussi pode até ser uma resposta prática ao colapso demográfico italiano, mas, quem sabe, sem integração, sem dignidade, corre-se o risco, claro, de repetir o mesmo erro de tantos países, transformar os imigrantes em mão de obra útil, porém invisível. E você, o que pensa sobre isso? Será que este modelo pode inspirar outros países da Europa? Será que as reformas que Portugal vem implementando no seu parlamento dialogam com este sentido também da legislação italiana? Será que a Itália está abrindo uma porta real para trabalhadores estrangeiros ou apenas criando um modelo precário e excludente de imigração? Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, quero saber o que você pensa sobre isso. Vamos continuar acompanhando estas movimentações na Itália, que não são poucas, como vocês sabem também, no contexto da cidadania, aquela grande polêmica acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do recente decreto que restringiu a cidadania italiana, isto está também prestes a chegar a uma resolução. Então, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos passos destas questões tão latentes aí e atuais na Itália.